Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 1 a 12. Esse texto diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Meus amados, eu gostaria então de, à luz desse texto, tratar com vocês sobre o tema salvação, um presente de Deus. O apóstolo Pedro, o remetente desta epístola, se apresenta aqui como apóstolo de Jesus Cristo. Ele lidera todas as listas dos apóstolos contida nos evangelhos. Ele era um pescador, ele nasceu em Betsaida, ele era irmão de André, casado, e era um empresário de pesca. Um homem impetuoso, um homem de altos e baixos, um homem de avanços e recuos, um homem que num determinado momento demonstrava uma coragem audaciosa para capitular-se à covardia em seguida, que tinha uma fé robusta num dado momento e noutro momento se rendia à incredulidade, mas um homem autêntico, um homem parecido com você e comigo, com as nossas contradições, com os nossos conflitos, com as nossas fraquezas, mas um homem a quem Cristo amou, a quem Cristo chamou, a quem Cristo capacitou, a quem Cristo restaurou e confiou a ele o apostolado. Quando ele se apresenta apóstolo, ele está dizendo que ele não vem em seu próprio nome, que ele não se apresenta em sua própria autoridade, que ele fala da parte de Cristo e tem a autoridade de Cristo para falar.
Apóstolo, a rigor nas Escrituras, era alguém literalmente chamado por Cristo, que era testemunha da ressurreição de Cristo, e que tinha as credenciais dos sinais e prodígios para fazer em nome de Cristo. Então, à luz do Novo Testamento, não existe sucessão apostólica de novos apóstolos, porque só Cristo tem autoridade de constituir apóstolo. E todo apóstolo é aquele que era testemunha da ressurreição de Cristo. Hoje nós somos uma igreja apostólica, porque seguimos a doutrina dos apóstolos. E Pedro então se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. E ao definir os destinatários desta carta, ele o faz de 3 maneiras. Notem vocês quando ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Quando ele diz aos eleitos, ele está definindo o aspecto espiritual. Aqueles irmãos tinham sido escolhidos por Deus. A eleição é uma decisão exclusiva de Deus. Deus nos escolheu, e nos escolheu na eternidade. E Deus nos escolheu sem qualquer mérito nosso, sem qualquer predicado moral nosso. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para um propósito, sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu para a salvação, mediante a fé na verdade e a santificação do Espírito. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Essa é a definição espiritual dos destinatários da carta, mas é uma definição social, quando ele diz assim, que são forasteiros. E significa que aqueles crentes para quem ele está escrevendo eram pessoas que tinham sido arrancados da sua casa, da sua cidade, da sua localidade, tinham sido espoliados os seus bens, estavam dispersos pelo mundo, eram forasteiros, não tinha morada própria ou morada certa. De certa maneira, irmãos, Pedro está escrevendo para um grupo de gente que está sofrendo perseguição. Esta carta é a carta do sofrimento, retratando como aqueles cristãos primitivos estavam enfrentando lutas, o fogo da perseguição. Mas essa definição não é apenas social, ela é política, porque o texto está dizendo aos forasteiros da dispersão, da diáspora. Ou seja, se você acha que estamos vivendo um tempo complexo hoje, aquele tempo era um pouco pior do que os de hoje. As pessoas estavam perdendo suas casas, suas propriedades, seus bens, sua cidadania, sua cidade, estavam sendo dispersos pelo mundo. É para esses crentes que estão vivendo essa realidade, é que Pedro está endereçando a sua carta. Agora notem comigo, que ele está se dirigindo a uns irmãos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O que significa isso? Se vocês estão atentos, Paulo, na primeira viagem missionária, ele foi visitar e plantar igrejas naquilo que nós chamamos de a Galácia do Sul. Essa região aqui era a Galácia do Norte, do Leste e do Oeste, ou seja, pessoas que Paulo não alcançou na sua primeira viagem missionária, e que Pedro alcança, que Pedro evangeliza, que Pedro discipula, que Pedro investe o seu tempo e o seu ministério aos da circuncisão, porque via de regra, esses irmãos eram judeus convertidos a Cristo, e aqueles que Paulo não tinha alcançado, Pedro está alcançando, e endereçando esta carta. Agora veja você o plano eterno de Deus aí no verso 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Notem você que a Trindade está aqui presente na salvação. Primeiro, o Pai elegendo. É o Pai quem escolhe. Você e eu fomos escolhidos pelo Pai, sem qualquer mérito nosso, sem qualquer obra que justificasse. Não havia nada em nós que atraísse o amor de Deus.
mas incondicionalmente Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Mas você e eu que fomos escolhidos, à semelhança daqueles irmãos, nós fomos alcançados pelo sangue de Cristo, remidos, lavados, purificados, comprados pelo sangue de Cristo. Mas nós que fomos eleitos pelo Deus Pai e fomos remidos pelo Deus Filho, agora nós somos santificados pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a salvação é uma obra da Trindade. O Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito Santo santifica. Para que a glória da nossa salvação pertença a Deus, não há mérito nosso. Não há glória em nós mesmos. Salvação não é um troféu que se recebe porque você se esforçou, você mereceu, você fez por onde. Não, salvação é uma obra exclusiva de Deus, planejada por Deus, executada por Deus, consumada por Deus, para que toda a glória pertença a Deus. Mas agora o texto vai mencionar a saudação do apóstolo, quando ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça é a fonte, graça é a raiz, paz é o fruto. Graça é a causa, paz é a consequência. Onde tem graça tem paz, não tem paz sem graça, e onde existe graça tem paz. Você foi reconciliado com Deus. Pois bem, dito isto, na introdução vamos entrar agora ao corpo desta carta e desta mensagem, desse texto. Primeiramente, Pedro vai falar da fonte da salvação. Olha comigo o verso 3, por favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então aqui está a fonte da salvação, a misericórdia de Deus. Tudo que tem de mal no mundo é resultado do nosso pecado. Tudo que tem de bom no mundo é fruto da misericórdia de Deus. Você e eu só estamos aqui nesta noite por causa dessa misericórdia. E veja que Pedro, escrevendo para um grupo de crentes que estão perseguidos, que perderam as suas terras, que perderam as suas casas, que estão perambulando pelo mundo, na diáspora, na dispersão, ele não começa tratando das necessidades deles, da liberdade deles, da devolução dos bens deles, da proteção legal deles. Pedro começa esta carta exaltando a Deus com a rica e linda doxologia: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Então entenda isso, a sua salvação dependeu exclusivamente da muita misericórdia de Deus, porque eu mereci o juízo, eu mereci a condenação, eu mereci o inferno. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa morrerá, mas Deus nos salvou, porque Ele não aplicou em mim o juízo que eu mereço, mas aplicou no Filho dele o que eu mereço, a condenação, o juízo, e Ele morreu a nossa morte, Ele morreu como o nosso substituto, como o nosso fiador, e agora então Ele dá a mim a sua graça, em vez de aplicar o juízo. Isso é a muita misericórdia de Deus. Notem vocês, que agora Ele vai tratar da natureza da salvação, depois de falar da fonte, e Ele vai mostrar duas coisas aqui. Segundo a sua muita misericórdia, Ele nos regenerou. Você e eu, que estamos em Cristo, fomos regenerados. O que significa isso? Nós somos gerados de novo. É muito importante você entender a diferença entre regeneração e conversão. Às vezes são usadas como termos análogos, mas não são. Deixa eu ilustrar isso da seguinte maneira. A regeneração é como se fosse a sua concepção, e a conversão é como se fosse o seu nascimento. Na regeneração, nós não temos consciência. Nós somos gerados
numa obra soberana, sobrenatural e misteriosa do Espírito Santo, quando ele entra dentro de você e muda as disposições íntimas da sua alma. Quando ele vai lá dentro de você e arranca o seu coração de pedra, ele dá um coração de carne. Mas eu pergunto a você, quem de nós teve consciência ou qualquer participação no momento em que nós fomos concebidos biologicamente? Nenhuma. Mas aí, com a regeneração, vem o lado externo da salvação, que é a conversão, que é composto de 2 elementos, arrependimento e fé. Muito embora tanto o arrependimento quanto a fé são dádivas de Deus, mas você tem consciência e participa, porque você é ordenado: arrependei-vos e crede no Evangelho. Muito embora o arrependimento é dádiva de Deus, e muito embora a fé é dom de Deus, você tem consciência dela, mas o Senhor regenerou você, Ele deu um novo coração a você, Ele deu uma nova mente a você, Ele deu uma nova vida a você, Ele deu uma nova família a você, Ele deu uma nova pátria a você, você foi gerado de novo, mas gerado de novo para uma viva esperança. Irmãos, um mundo sem Deus não tem esperança. O homem pode ter dinheiro, o homem pode ter saúde, o homem pode ter família, o homem pode ter amigos, o homem pode ter sucesso financeiro, o homem pode ter realização profissional, o homem pode ter fama e conhecimento, mas ele não tem esperança. A esperança dele se limita apenas a esta vida. Ele não tem esperança para o amanhã, ele não tem esperança para a eternidade, porque ele sabe que o dinheiro que ele tem não avança além do túmulo, ele sabe que as medalhas que ele tem não podem ajudá-lo na eternidade, ele sabe disso. Então a esperança dele é só agora, é só aqui. E a Bíblia diz o seguinte: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É por isso que você e eu temos uma viva esperança. Agora você vai notar no verso 4 a recompensa dessa salvação, porque ele vai definir que essa esperança é mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, você e eu só temos esperança porque Jesus venceu a morte. O fato de Jesus ter ressuscitado, sabe o que significa? Que Deus aceitou o sacrifício dele em seu lugar. Então a morte dele foi vicária, essa palavra significa substitutiva. Ele morreu em seu lugar, ele morreu pelos seus pecados, e como ele ressuscitou, aquilo que ele fez valeu. Então agora você pode ter essa viva esperança, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E ele diz que agora você tem uma esperança que tem algumas características. Primeiro, versículo 4, ela é incorruptível, ela não enferruja, ela não envelhece, ela não caduca, ela não perde o seu efeito. Segundo, sem mácula, ela é pura, límpida, absolutamente sem nódoa. Terceiro, ela é imarcessível. A ideia aqui é: não murcha jamais, não perece jamais, não envelhece jamais, não caduca jamais. E essa esperança está reservada nos céus para você e para mim. Então, Paulo vai dizer que Deus, por misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança. Essa esperança tem essas características e ela está reservada no céu para você. A nossa pátria não está aqui, o nosso lar permanente não está aqui, a nossa recompensa eterna não está aqui, a nossa herança não está aqui, está reservada no céu. É lá que está o seu tesouro, é lá que está a sua riqueza, é lá que está a sua herança, é lá que está a sua pátria, é lá que está a sua recompensa, é lá que está o seu tesouro. O apóstolo Pedro está mostrando para um grupo de gente que está perdendo suas terras, suas casas, seus bens, sua liberdade. É o seguinte: olha, irmãos, a riqueza nossa, a herança nossa, a glória nossa está lá e ninguém pode tomar de nós. Mas agora notem, por gentileza, que ele vai tratar da segurança dessa salvação em quarto lugar. Veja comigo o verso 5.
que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então eu gostaria de olhar com vocês 3 coisas aqui. Primeiramente, quem garante a sua salvação é o próprio Deus. Notemos isso. Tem muitos crentes que ficam inseguros sobre a possibilidade de ter certeza da salvação. Alguns dizem que não, mas nós não podemos ter certeza. Só Deus pode saber se você está salvo ou não. Outros dizem, não, mas isso é uma petulância, isso é uma arrogância espiritual, você afirmar que você tem certeza da sua salvação. Mas eu pergunto a vocês, irmãos, é petulância você crer no que Deus diz? É petulância você aceitar o que a Bíblia diz? O que o texto está dizendo é isso, que sois guardados, não é pelo seu poder, não é pelo meu poder, não é pelo poder da igreja, não é por um poder eclesiástico, sois guardados pelo poder de Deus. Quem salva você é Deus, e quem garante a sua salvação é Deus. A sua salvação é eterna. É nesse sentido que nós afirmamos, e algumas pessoas ficam em dúvida do que nós afirmamos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe esse negócio de estar salvo de manhã e perdido de noite. Não existe esse negócio de Deus botar o seu nome no livro da vida e ir lá passar uma borracha, e depois fazer uma rasura e botar outra vez, e passar borracha e botar de novo, e fazer rasura e botar de novo. Não! Você está selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo foi dado a você como penhor da sua redenção. Você está nos braços de Jesus, e dos braços de Jesus ninguém pode tomar você. Se você crê, você tem a vida eterna. João escreveu a primeira carta dizendo o seguinte: filhinhos ou irmãos, estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós outros que credes em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, se você crê, você tem a vida eterna. Quem guarda a sua salvação é Deus. Quem garante a sua salvação é Deus. Agora notem, você pergunta assim, pastor, ok, eu creio, então eu tenho segurança da salvação? Tem. Como é que eu tenho certeza disso? Como é que eu posso usufruir essa certeza? Porque uma coisa é ter, outra coisa é apropriar-se. Por exemplo, Paulo diz para Timóteo assim: ô Timóteo, toma posse da vida eterna, meu filho. Você pode ter uma riqueza e viver na miséria. Você pode ser riquíssimo e viver como um paupérrimo. É preciso tomar posse. E aí Paulo diz no verso 5 assim, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Tome posse, creia, aproprie-se, desfrute. Agora notem, ele vai falar que essa salvação, ela será consumada na segunda vinda de Cristo, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O que ele está querendo dizer com isso? Nós afirmamos que nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Do ponto de vista da justificação, nós já fomos salvos. Do ponto de vista da santificação, nós estamos sendo salvos. Do ponto de vista da glorificação, nós seremos salvos. Então, na justificação, nós já fomos salvos da condenação do pecado. Já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Do ponto de vista da santificação, nós estamos no processo que começou lá na regeneração e vai ser concluída lá na glorificação. Então estamos sendo salvos do poder do pecado. Mas na glorificação que se dará na segunda vinda de Cristo, nós seremos salvos da presença do pecado. Quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Se nós já tivermos partido, a nossa alma já estará no céu, reinando com Ele. E a Bíblia diz que quando Ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar com Ele nos ares. Então, nesse corpo de glória, não tem mais pecado. Não tem mais pecado. Lá no céu não entra pecado, nada contaminado vai entrar lá. É por isso que essa salvação foi preparada para se revelar plenamente no último dia. Pois bem,
Dito isto, vamos ver agora um outro aspecto do texto, que é a alegria da salvação. Ô irmãos, isso é tão importante, porque tem muito crente que está salvo, mas está triste. Tem crente que parece que tem uma aura de tristeza no rosto dele. Tem crente que se olha para o semblante dele, parece que o mundo está desabando na cabeça dele. Ele tem tristeza, ele não tem alegria. Então, para um crente que está sendo perseguido, que perdeu sua casa, que perdeu a sua terra, que perdeu os seus bens, que está aí disperso pelo mundo, que é forasteiro, que está provando o fogo da perseguição, Pedro diz assim: olha gente, a gente pode viver uma vida feliz, alegre. Olha aí então comigo, por favor, versículo 6. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nisso exultais. No que eu exulto? Nessa salvação que está assegurada, que eu me aproprio pela fé e que vai se revelar quando Jesus voltar. Eu exulto nisso. Eu tenho alegria nisso. Agora, vamos entender algumas coisas aqui. Primeira coisa que ele vai dizer é que enquanto você está a caminho da glória, entre o berço e a sepultura, nós temos luta, temos provas. Aqui não é o céu ainda, aqui não é o paraíso ainda, aqui tem choro, aqui tem dor, aqui tem lágrima. Aí é que vai dizer: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quando ele diz se necessário, o que ele está dizendo? É que as provações da nossa vida são pedagógicas, irmãos. Quem está dizendo que às vezes ela é necessária é Deus. Então não fica murmurando não. Se você está passando luta, não murmura não. Que nada acontece na sua vida sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Se você está passando por luta, é porque Deus está dizendo: olha meu filho, eu entendo que isso é necessário na sua vida, porque determinadas coisas você só aprende passando por lutas e por provas. Segundo, as provações são variadas. Ele está dizendo isso aí, olha aí comigo. Se necessário, contristados por várias provações. As provações vêm em pencas, coletivamente. E a palavra várias aqui é a palavra poikilos do grego, que é multicolorido, policromático. Tem provação leve, tem provação média, tem provação pesada, tem provação rosa igual a esmalte de noiva, tem provação rosa-choque, tem provação cinzenta, tem provação tenebrosa. São variadas. Mas mais, as provações às vezes são dolorosas, porque o que está escrito aí é o seguinte, olha aí comigo, sejais contristados. A palavra contristada aqui é a mesma palavra que aparece para descrever a angústia de Jesus no Getsêmani. Lembra o que ele disse para os seus discípulos, Pedro, Tiago e João? A minha alma está profundamente triste até a morte. Às vezes você e eu passamos por isso, numa tristeza até a morte, e Deus está no controle, e Deus está trabalhando, e tudo isso está sendo permitido por Deus e usado por Deus para nos moldar e nos transformar à imagem de Jesus. Mas mais, as provações, além disso, vejam vocês, elas são também passageiras, louvado seja Deus. Olha aí comigo, por breve tempo, louvado seja Deus, que nós não aguentaríamos, se fosse a vida inteira. Deus dá refresco para você também, Deus traz refrigério para você também, tem bálsamo de Gileade na sua cabeça também. Notem isso, irmãos, Deus tempera as coisas. Nenhum de nós aqui passou por eu só tive alegrias na vida. Não, eu só tive tristezas. Não, Deus dá tristeza, Deus dá alegria. Deus dá a prova e Deus dá a folga, o refrigério, o consolo, o alívio, a libertação.
Não é diferente. Por isso, lá no capítulo 4, olha comigo aí, ele vai dizer no verso 12, 4:12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Estranha não. Mas Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, eu estou sendo provado, eu estou passando por luta. Não estranha não. Isso é normal, isso é comum na vida dos crentes. Deus não perdeu o controle não, Ele está trabalhando. Mas mais do que isso, meus irmãos, veja comigo, as provações são proveitosas. Olha o verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo? A nossa fé tem que ser provada. E eu não podia encontrar uma palavra melhor do que a palavra encontrada para o ourives. Trabalha com metal nobre. Quando o ourives bota o ouro lá no fogo, no cadinho, aquele fogo não prejudica em nada o ouro, em nada. Aquele fogo só pode fazer uma coisa: derreter e destruir as escórias, as impurezas. Quanto mais o fogo arde, mais o ouro se purifica, mais o ouro fica genuíno, mais o ouro fica belo, mais o ouro fica nobre, mais o ouro fica valioso. E diz os estudiosos que alguns ourives botavam o metal no fogo e ficavam observando, até ver a sua imagem refletida no ouro. Aí ele estava pronto, aí ele estava nobre. Eu quero dizer para você que às vezes Deus permite as provações na nossa vida, até que a beleza de Cristo seja vista em nós. Esta é a maneira que Deus prova cada um de nós, para que Cristo seja visto em nós. Mas notem agora que essas provações preparam você para a glória futura. Versículo 8 diz assim: a quem, não havendo vista mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse para mim é um dos termos mais lindos da Bíblia: alegria indizível e cheia de glória. Para quem que Pedro está falando isso? Para quem está recebendo os lauréis, os aplausos das conquistas do mundo, da riqueza do mundo, alguém que está passando por um momento muito feliz na vida, porque está sendo promovido? Não! Ele está dizendo que a alegria indizível e cheia de glória está sendo experimentada por um grupo de crentes que está disperso, que está na diáspora, que está sendo perseguido, que foi saqueado, que foi espalhado, que está sofrendo tribulação na vida. Assim ainda se experimenta uma alegria indizível e cheia de glória. Meu amado irmão, é hora de nós sondarmos o nosso coração. Você tem experimentado essa alegria? Você tem exultado nessa alegria? O céu invade a sua alma, a doçura do céu enche o seu peito, a alegria de Deus enche a sua vida. É hora de você tomar posse, amado irmão, desta dádiva de Deus. Está à sua disposição, a alegria indizível e cheia de glória, que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar, mas que o mundo também não pode tirar de você. A vida cristã é uma vida maiúscula, é uma vida superlativa, é uma vida abundante, é a própria vida eterna, é a própria vida de Deus em você. Mas eu quero concluir dizendo que Pedro termina essa passagem nos versos 10 a 13, dizendo o seguinte: olha, irmãos, o que eu estou falando para vocês dessa salvação não é novidade, não é inovação não fui eu que inventei esse negócio não fui eu que criei essa teologia não. Essa salvação que eu estou falando para vocês é a mesma salvação que os profetas trataram, que eles indagaram, que eles inquiriram.
O que eu estou falando aqui é que existe uma ligação, uma união, uma harmonia entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tem muita gente por aí dizendo que o Deus do Velho Testamento é um, que o Deus do Novo Testamento é outro, que o Deus do Velho Testamento é o Deus da guerra, que o Deus do Novo Testamento é o Deus do amor, que o Deus do Velho Testamento é o Deus da ira, que o Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Não, que bobagem é essa? Que bobagem é essa? Não há dicotomia no ser de Deus, não há conflito na revelação de Deus. O Deus que se revelou no Velho Testamento, Ele é o mesmo Deus do Novo Testamento, é o Deus de toda graça, é o Deus que planejou a sua salvação, é o Deus que enviou os seus profetas, que perquiriram sobre essa salvação, que apontaram para essa salvação que viria em Cristo Jesus. Pedro está dizendo isso. Agora notem, que esses profetas, eles olharam, no versículo 11, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Preste atenção em duas coisas: sofrimentos e glórias, ambas as palavras no plural. Por quê? Os profetas já tinham entendido isso, que tanto a humilhação de Cristo quanto a exaltação de Cristo teria vários estágios. Na humilhação de Cristo, o Rei da glória transcendente se esvaziou, se fez carne, assumiu a forma de servo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Você já pensou, irmão, a humilhação de Cristo, sendo o Rei dos reis, o Criador do universo, ser cuspido pelos homens? Você já entendeu a humilhação de Cristo, sendo Ele bendito eternamente, os homens olharem para Ele e chamarem Jesus de beberrão, de endemoniado? Você já pensou o que é Jesus ser surrado, espancado, suas mãos rasgadas, seus pés cravados? Bastaria uma palavra dele, ele fulminaria todo mundo. Ele se humilhou. É isso que o texto está dizendo para nós. Os sofrimentos referentes a Cristo, mas também ele fala das glórias que seguiriam esse sofrimento, ou seja, a sua ressurreição, a sua ascensão, o fato de ele estar sentado à direita da majestade, o fato de ele ter derramado o Espírito Santo, o fato de ele estar no trono governando as nações, reinando sobre os impérios do mundo e dominando e dirigindo a sua igreja, o fato de ele voltar em glória para buscar a sua noiva. Essa é a sua exaltação. Agora notem, para terminar o versículo 12, a eles, aos profetas, foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, os crentes, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Ele está dizendo o seguinte, que este Evangelho que chegou até você é tão sublime, aquele Evangelho pregado pelos profetas, apontado pelos profetas, da humilhação e da exaltação de Cristo. Os anjos são espíritos ministradores, que têm grande força e poder, que assistem diante do trono. Eles gostariam tanto de ocupar a posição que você e eu ocupamos, de poder anunciar esse Evangelho. Que privilégio você tem! Num mundo de morte, anunciar a vida. Num mundo de escravidão, você anunciar a liberdade. Num mundo de guerra, você ser ministro da reconciliação. Num mundo de conflitos, você ser o embaixador da paz. No mundo onde as pessoas colocam seus pés para ir para as veredas do crime, seus pés são formosos porque anunciam a paz. Que privilégio! Os anjos gostariam de fazê-lo, mas Deus disse não. Esse privilégio eu estou dando para a igreja. Esse privilégio é seu, esse privilégio é meu, esse privilégio é nosso. Esta é a grande salvação, o presente de Deus para você e para mim. Eu queria que você curvasse a sua fronte agora, fechasse os seus olhos.
E eu quero fazer a você uma pergunta pessoal, nesta noite. Você já recebeu pela fé esta salvação? Você tem certeza desta salvação? Você já tomou posse da vida eterna? Segunda pergunta, você tem desfrutado desta alegria da salvação? Que Pedro chama de indizível e cheia de glória. Hoje eu quero orar por você. Quero colocar sua vida diante de Deus. Porque essa é uma noite de salvação. Você que está me acompanhando aí lá na sua casa, qualquer lugar do mundo onde você estiver. Esta é uma noite de salvação. Não há outra salvação. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação foi planejada por Deus, ela foi executada por Cristo, ela é aplicada pelo Espírito Santo na sua vida. E agora mesmo, se você, pela fé, crer no Senhor Jesus, você recebe este presente da vida eterna. Presente que lhe é dado e nunca tomado, que você vai desfrutar para sempre, sempre. Sem dor, sem lágrima, sem luto, sem pecado, para sempre. Você gostaria que eu orasse por você nesta noite, para que você hoje tome posse desta vida eterna? Se você deseja isso, levante uma das suas mãos, eu quero orar em seu favor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Graças a Deus, graças a Deus. Mais alguém? Louvado seja o Senhor, graças a Deus. Obrigado, filho. Graças a Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Bendito é o teu nome, Senhor, porque a tua palavra nos apresenta esta dádiva maior que nenhuma riqueza do mundo pode comprar, que é a salvação, a vida eterna, que Jesus Cristo teu Filho veio trazer. Eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração desses irmãos e irmãs que se manifestaram aqui, e onde as pessoas estiverem também se manifestaram. Que o Espírito Santo aplique esta palavra, que o Espírito Santo faça a mudança necessária aí dentro do coração, para que agora mesmo cada pessoa saia daqui com alegria, com convicção, com segurança da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Oh meu Deus, guarda, preserva, protege cada pessoa, em nome de Jesus. E nós rogamos-te, ó Deus, que tu produzas no coração esta alegria, que a tua palavra diz que ela é indizível, ela não pode ser nem mesmo descrita com palavras humanas. É uma alegria tão grande que ela é cheia de glória. Bendito é o teu nome, por tamanha salvação, por tão grande salvação. Nós te adoramos e nós te louvamos por isso, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, queridos, vamos acompanhar os nossos irmãos neste louvor.